adentrando a sua casa hoje, Gotas de Esperança, este programa que é feito com você, com a sua participação, porque você pode enviar os seus testemunhos para nós e também juntos lemos a palavra, refletimos, adentrando no nosso coração e vivenciando essa palavra, que é o melhor. E hoje nós temos o tema confissão e penitência. Estamos aí num tempo quaresmal e precisamos entender o porquê da nossa confissão e o porquê da nossa penitência, né? Muitas vezes a gente chega ao padre e não sabemos nem como nos dirigir para colocar a nossa confissão em dia, não é mesmo? Já peço que você vá colocando aí no papel todos os problemas com os seus pecados, aquilo que você já deixou aí de fazer, mas aquilo que ainda precisa deixar e já realizando uma consciência sobre isso, porque é através da nossa consciência que nós podemos confessar, sabia? A nossa consciência deve estar assim, eu pequei. Isso é meu, porque muitas vezes a gente chega lá e começa a contar os pecados dos outros, não é mesmo? E nós temos que contar o nosso, aquilo que nós vivenciando na nossa vida, nos atrapalhamos em algum ponto e fizemos errado. E nesse sentido, já o nosso catecismo da igreja já nos ensina que a confissão dos pecados graves é o único modo ordinário para obter o perdão. Olha só, quando um pecado é muito grave, se nós não confessarmos diretamente ao sacerdote, nós não conseguimos absolvição. A penitência, ela se manifesta de muitas maneiras. Às vezes você fazendo um jejum, uma oração, dando uma esmola, isso se torna penitência com o nosso coração aberto. Mas precisamos fazer não por obrigação, precisamos fazer porque queremos fazer de modo e livre e espontânea vontade. Já nesta situação, eu quero trazer para você hoje que nós devemos confessar todos os pecados, ainda aqueles que não são confessados. Ou seja, muita gente às vezes vai lá e fala para o padre o mesmo pecado todos os meses, mas você já foi absolvido. Ou seja, se você não voltou a ele, porque o pecado quando é confessado, Jesus já dizia na palavra, vai e não tornes a pecar. Então, se você confessou o seu pecado, Jesus o absolveu através do sacerdote. Ele diz, eu te absolvo em nome de Jesus. Então, Jesus já te absolveu daquele pecado. Não precisa voltar lá e fazer tudo de novo. Nesta situação, nós estamos muitas vezes escondendo um novo pecado e deixando que os novos nos enrolem, nos atrapalhem e muitas vezes não voltamos ao confessionário ou voltamos para fazer a mesma coisa. Então, espera, faz com que o seu pecado seja absolvido de maneira fácil. Ou seja, eu pequei, vou lá, confesso ao padre, ele me absolve e eu não volto mais a fazer a mesma coisa. Ou seja, se lá na frente eu voltar, tudo bem, mas eu não posso ir lá confessar sempre a mesma coisa. Deu para entender? Porque muitas vezes a gente não sabe o que é confissão. Também vamos falar um pouquinho da penitência. A penitência, ela é a recuperação perdida, ou seja, a reconciliação com o próprio Deus e com a igreja e um estado de graça. Depois que a gente faz uma penitência, nós entramos em estado de graça. Olha, a palavra nos diz o seguinte, uma vez Jesus chegou a seus discípulos e os discípulos disseram para Jesus, olha, nós rezamos e não conseguimos expulsar um demônio. E Jesus disse para ele, tem demônios que só se expulsam por oração e jejum. Olha só, olha como o jejum é uma penitência importante na nossa vida. É o momento então de nos colocarmos em oração, pedindo que no nosso jejum nós possamos ser livres
para que quando nós chegarmos aí na presença de Jesus, nós possamos dizer, fizemos um jejum bem feito. Não só uma dieta qualquer, deixando de lado alguns alimentos, mas fizemos com oração, com o coração livre de todo o pecado confessado. E se torna então a nossa penitência, porque o jejum pode ser uma penitência. Também diz no catecismo que não só o jejum pode ser penitência, mas a oração e a esmola. Então, se você der alguma esmola para alguém, dê de coração aberto, dizendo, Senhor, eu desejo ajudar, não só por protocolo, porque aí não se torna penitência. E a oração, com certeza você vai sair da igreja e o padre vai dizer assim, a sua penitência é um Pai Nosso, uma Ave Maria, e isso vai fazer com que o seu coração se abra para Deus. Muitas vezes a consciência é a consolação do nosso espírito. Quando estamos agitados, é porque a nossa consciência não está bem conosco mesmo. E toda a consciência agitada, cheia de coisas, muitas vezes vai nos acusar. E neste momento eu te peço, vá ao confessionário e se confesse. Eu já ouvi católico dizendo assim, olha, eu não preciso me confessar, porque eu me confesso para o próprio Jesus, para o próprio Deus. Isso não é certo. Sabe por quê? Porque Deus deixou o sacerdócio para que Ele nos escute, para que Ele nos atenda, para que Ele esteja mais próximo de nós. Jesus está no nosso meio, na pessoa do sacerdote. E mais do que isso, Jesus quer nos ouvir, quer nos atender através dele e também nos absolver, porque não é o padre que te absolve, viu? Quando você vai lá e leva o seu pecado, o padre vai dizer, eu te absolvo em nome de Jesus. Então ele é o próprio Cristo naquele momento, a pessoa de Cristo está absolvendo você. Então só para a gente entender um pouquinho o que é a penitência e também o que é confissão. Eu já quero, neste momento também, trazer para você a palavra de Deus, né? Porque nós, sem a palavra, não nos orientamos. Está aqui o Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo é mais um step para que nós saibamos como nos conduzir na igreja. O documento da igreja, as regras que a nossa igreja cristã coloca para nós, mas mais do que isso, a nossa palavra de Deus. E eu já quero então trazer para você, neste momento, esta palavra e juntos nós queremos rezar. Hoje nós vamos falar da palavra do Senhor e já pode pegar aí em João, o João 20, Evangelho de João 20, e o versículo é do 20 até o 23. Você já pode pegar, enquanto você pega a tua palavra, porque talvez não está ao seu alcance neste momento, eu já quero falar para você que está agora iniciando talvez essa quaresma, talvez muita gente começa a quaresma no início, mas tem pessoas que deixam 2, 3, 4 dias para poder começar a rezar, não importa. O importante é o seu coração estar aberto. A quaresma é 40 dias, Rose? Sim, é 40 dias. Mas o seu coração tem que estar aberto. Se nestes 40 dias você não conseguiu, se você fez 20, se você fez 15, eu digo para você, o importante é fazer. É caminhar na quaresma para chegar mais próximo de Deus. Fazer o seu jejum, a sua penitência, dar a sua esmola, rezar e, acima de tudo, se encontrar com Jesus. Esse é o fato. Na quaresma, se não nos encontramos com Jesus, nada valeu. Então, o importante é estar com Ele para bem entender o que fazer diante da igreja, diante da nossa vida,
Porque penitência, jejum, confissão, tudo isso que nós trazemos é para que você e eu sejamos melhores. Nada vale se não melhorarmos. Nada vale se não ajeitarmos alguma coisa na nossa vida. Mas mais do que isso, a palavra de Deus vai nos dizer assim. No versículo 20 ao 23, vai dizer assim: Dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, e os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhe outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me ouviu e enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhe: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Esta passagem, nós vamos ver aqui por que a confissão. O Senhor deixou uma ordem. Aquele a quem perdoardes os pecados serão perdoados. E para quem o Senhor deixa essa ordem? Em especial ao sacerdote. Não que nós não podemos perdoar os pecados, mas isso compete ao sacerdócio, porque nós confessamos somente para o sacerdote. E ele tem o poder de nos perdoar os pecados através de Cristo. Olha só que coisa linda. A nossa igreja, ela tem um mistério. O mistério valioso da vida. Cristo deixou para nós tudo que pode nos levar à vida e nos tirar da sombra da morte. Cristo tirou-nos da onde nós estávamos, do pecado, daquilo que muitas vezes nós deixamos como sombra na nossa vida, né? Quantas pessoas vivem na sombra aí do pecado, na sombra do egoísmo, vive sozinho, solitário. Muitas vezes a gente diz assim, vivem no escuro. Mas sabe por quê? Porque não buscam a palavra, a luz da nossa vida. Porque tudo aqui é para que vivenciamos a palavra e vivamos melhor. O Senhor deixou os caminhos para nós. Talvez você possa dizer, mas Rosa, eu nunca me confessei, eu não tenho sacramento. Se você não tem os sacramentos, você pode confessar sim, porque Jesus quer ouvir a sua confissão. Depois procure a igreja, vá fazendo o seu sacramento, vá fazendo o seu caminho de oração. Mas nessa quaresma, você precisa tomar uma atitude de mudança de vida, ou seja, vida e não morte. Porque Jesus nos deixou tudo na Bíblia, sabendo que nós poderíamos nos desencaminhar por caminhos escuros. Então Ele deixou para que eu e você pudéssemos nos orientar. E a confissão é o nosso passo. Olhar para nós, saber que eu e você somos pecadores, mas que podemos ser perdoados é uma graça. E graça é de graça. Então que você possa neste momento oracional, já abrindo o seu coração, a sua vida, se reconciliando com Jesus, com a igreja. Você que talvez aí, por algum motivo, não vai mais à igreja, por algum motivo você se fechou, você sumiu de Deus, né? Muitas vezes as pessoas viram as costas para o Senhor. É o momento de nós nos achegarmos a Deus. Dizer a Jesus o quanto nós padecemos longe dEle e que nós possamos neste momento já deixar a nossa vida nos braços de Jesus, pedindo que a ação do Espírito Santo venha recolher de nós tudo o que precisamos. Vamos neste momento, te convido aonde você estiver a pedir perdão ao Senhor. Este é o primeiro passo e depois nós vamos ao confessionário. Você e eu prometemos a Deus que vamos dar este primeiro passo para esta quaresma, para que eu e você possamos sair dela com o coração aberto,
cheio de fé, cheio de esperança, cheio de Deus, porque senão não vai valer nada. Então que neste momento você possa abrir seu coração, fechar seus olhos aí aonde você está e já se reconhecer. Eu me reconheço, Senhor, um pecador, uma pecadora, e eu me coloco diante de Ti com a minha fraqueza. Vá pedindo aí para o Espírito Santo mostrar qual é a sua fraqueza, aonde o Senhor pode mexer no seu coração. Dê espaço para Ele neste momento e vá dizendo: Senhor, me mostre qual a confissão que eu preciso fazer. Seja ela um pecado grave, um pecado mortal, mas também seja aqueles pecados do dia a dia, os pequeninos, o qual eu digo, mas que são pecados e que não me levam a Ti. Diz isso para Jesus: eu preciso, Senhor. Mostra-me o caminho da confissão. Faça um caminho comigo, Senhor, da minha vida, da minha família. Um caminho, Senhor, para que eu possa, Senhor, abrir-me a Ti e ser perdoado, ser perdoada. Senhor, eu me rendo ao Teu perdão, à Tua misericórdia. Eu me rendo, Senhor, naqueles momentos em que eu passei, que talvez eu não sabia como agir, como decidir, mas o Senhor estava ali. E o Senhor estava como na palavra, querendo que eu tivesse paz. Porque assim que o Senhor diz: a paz esteja convosco, como a paz vai estar no meu coração, Senhor, se eu não conseguir ainda me livrar dos meus pecados? Então se coloque diante de Jesus. E como lá mesmo no Salmo 50, quando a gente reza, nós dizemos para o Senhor que os meus pecados fiquem brancos como a neve, que Ele se transforme, que eu possa neste momento estar na Tua presença transparente, porque para Jesus a gente não consegue disfarçar nada. Então se você aí no seu lugar estiver sorrindo, muito bem. Se você estiver chorando, não deixe de deixar as suas lágrimas cair no colo do Senhor, porque isso também fará com que o Senhor transforme a sua vida. Muitas vezes as pessoas não sabem nem rezar, elas sabem só chorar, mas é aí que o Senhor te toca, é aí que o Senhor te defende, porque Ele é o nosso juiz, o nosso advogado, o nosso defensor. Qual é a causa que você precisa que Jesus te defenda neste momento? Qual que é a causa que você precisa que o Senhor seja o teu juiz? Que o Senhor possa olhar para você e para os teus pecados e que possam dizer para você: eu não condeno você, eu quero que você viva. Muitas vezes a gente está como que morto no nosso dia a dia. Uma pessoa com o coração fechado, uma pessoa sem nenhuma iniciativa, sem nenhum foco de vida, porque os nossos pecados nos deixam cegos, não nos mostram um caminho, não nos dá luz. É o momento de pedir ao Senhor. Vá pedindo para Ele: Senhor, dai-me a Tua luz. Mostra-me, Senhor, aonde eu estou errando. Mostra-me, Senhor, aonde eu preciso melhorar, aonde eu preciso ser transformada, transformado. Diz isso para o Senhor. É você e Jesus. Eu estou aqui conduzindo esta oração, mas você aí, de onde quer que você esteja, você pode ter esse encontro com o Senhor. Você pode deixar o seu coração rendido a Ele, para que no dia que você for ao confessionário, você possa se confessar claramente, dizendo para o Senhor: aqui está um pecador, aqui está uma pecadora, mas mais do que isso, Senhor, eu estou aqui porque eu acredito que o Senhor pode perdoar-me. Eu creio no seu perdão e na sua misericórdia. Eu quero dizer para você, só há um pecado que Jesus não pode perdoar. É aquele que não é confessado. Este Jesus não perdoa porque Ele não ouviu, Ele não sabe. Mas no momento em que você pode falar, Jesus quer que você
Fale o verbo, a palavra. É isso que Jesus quer ouvir de você. Que você possa dizer: eu pequei, mas eu estou aqui para me reconciliar contigo. E com certeza o Senhor te dará uma misericórdia, uma graça, que você vai sair dali do confessionário como se você fosse uma pena de leve. Isso mesmo, porque o Senhor fará em você grandes coisas. O Senhor te encherá com teu Espírito Santo. O Senhor renovará os teus atos, o teu sentimento, e você sai dali como que uma nova criatura. É para isso que a gente chama o cristão à confissão. E a penitência, como eu já falei, se nós orarmos todos os dias, na nossa oração, mesmo que não querendo rezar, viu? Porque às vezes você está cansado, às vezes você está, olha, hoje eu não quero, estou com sono, estou com dor, né? Quantas pessoas no leito do hospital e não conseguem rezar? É o momento de você dizer para o Senhor: Senhor, eu me rendo a Ti. Esta já é a tua oração. O Senhor já te visita, o Senhor já te acolhe, o Senhor já faz de você uma pessoa nova. Todas as vezes que eu e você damos abertura para Deus entrar no nosso coração, para Jesus adentrar a nossa alma, para que o Espírito Santo ilumine o nosso interior, muita coisa acontece. E às vezes não precisa escancarar a porta. Às vezes só uma frechinha já ajuda. Quando você puxa um pouquinho a porta, o Senhor já adentra e já faz com que a luz dele chegue até você, até o seu interior. Então, que neste momento de oração, nós possamos ser perdoados dos nossos pecados e que sejamos pessoas livres, libertas. Talvez você seja uma pessoa que tem medo de tudo, carrega fardos enormes, porque o teu pecado tem te feito assim. Então agora é o momento de deixar de lado e dizer para o Senhor: o que eu preciso, Jesus, o que eu quero. Traz para Jesus neste momento e através desta palavra vamos ter a certeza de que somos perdoados. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma simples oração e poderosa. O Pai Nosso, como Jesus nos ensinou. Que bom estar com você, rezar com você. Eu espero que este programa hoje tenha te ajudado, esclarecido algumas coisas a respeito da confissão e também da sua penitência. Eu espero que Jesus tenha adentrado o seu lar, o seu coração, que você consiga, neste dia de hoje, nesse momento em que você está vivendo, colocar para Jesus tudo o que está acontecendo e que Ele possa fazer as suas necessidades a mais bela graça, porque é para isso que o programa cresceu, nasceu, está se desenvolvendo, viu? Para que você também possa receber esta graça, esta fé e esta esperança, aonde quer que você esteja, talvez assistindo aí pelas redes sociais. Eu peço que você, se você ouviu esta oração, divulgue, compartilhe, faça chegar às outras pessoas, faça com que essa graça, esta oração seja divino no coração de alguém, viu?
Então faça a sua parte, seja um grande evangelizador. Evangelize, leve o nosso canal de comunicação, a nossa rede imaculada a tantos e tantos lugares. Eu espero por você no próximo programa. Fique com Deus e salve Maria Imaculada.